Oi galera, hoje o resumo vai ser sobre o plexo braquial. Eu estudei através do KenHub, que é um site americano muito bom para a gente revisar a parte de anatomia. O plexo braquial ele é toda essa estrutura em verde, como vocês podem ver aqui. Ele localiza-se entre o escaleno anterior e o escaleno médio. A aula de hoje a gente vai aprender toda essa estrutura em amarelo que é o plexo braquial. Eu dividi essa aula, na verdade, em duas etapas. Na etapa de hoje a gente vai falar sobre os troncos, sobre as divisões, quem são os fascículos e quem são os ramos terminais. É importante a gente então saber que o plexo braquial ele é formado pelas raízes anteriores de C5, C6, C7, C8 e T1. Essas raízes vão formar os troncos. Existe o tronco superior, existe o tronco médio e existe o tronco inferior. Cada tronco vai se dividir em uma porção anterior e uma porção posterior, que depois eu vou explicar melhor, e que irá formar os fascículos. Existe o fascículo lateral, o fascículo posterior e o fascículo medial. Todas essas estruturas a gente vai estar abordando na aula de hoje. Bom, vamos começar então pelos troncos. A gente vai começar falando do tronco superior, que é esse aqui ilustrado em verde. O tronco superior, percebam, ele é formado pela união de C5 com C6. O tronco médio, ele é formado pela continuação mesmo de C7. E o tronco inferior, ele é formado pela união de C8 com T1. Forma o tronco inferior. Em relação às divisões, como eu já falei para vocês, cada tronco vai se dividir em uma porção anterior e uma porção posterior. Aqui em verde a divisão anterior, outra anterior, outra anterior. E em azul as divisões posteriores de cada tronco. Essas divisões vão formar os fascículos, que é a terceira estrutura que a gente vai estar falando. A gente vai começar falando sobre o fascículo lateral. O fascículo lateral, ele é formado, aqui está ele em verde, fascículo lateral. Ele é formado pelas divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio. E o principal nervo terminal que ele vai formar é o nervo músculo cutâneo, que a gente também vai estar falando mais pra frente. O fascículo posterior ele é fácil de gravar, porque ele é formado por toda a divisão posterior dos troncos. Então, esse aqui é o fascículo posterior, formado pelas divisões posteriores de cada tronco, certo? O importante dele são os dois principais ramos terminais, que é o nervo axilar e o nervo radial, que também a gente vai estar falando mais pra frente. E aqui está o fascículo medial, essa estrutura que vocês estão vendo em verde. Ele é formado, então, pelo ramo anterior do tronco inferior. E o principal nervo que ele vai formar é o nervo ulnar. Agora a gente vai entrar na parte dos ramos terminais e o primeiro deles vai ser o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele é formado do fascículo lateral. E ele é formado por fibras de C5, de C6 e de C7. O nervo músculo cutâneo, ele é responsável pela inervação motora de todos os músculos do compartimento anterior do braço. Ele passa aqui nessa estrutura, que ele em verde, e vai inervar principalmente esses três músculos que vocês podem observar.
Eu vou escrever o nome para a gente poder revisar depois. Então, esse primeiro é o coracobraquial. Em seguida, a gente tem o bíceps braquial. E, por fim, a gente tem o músculo braquial. Posteriormente, esse nervo musculocutâneo, ele vai dar origem ao nervo cutâneo lateral, ao nervo cutâneo lateral do antebraço. Esse nervo, ele é responsável pela inervação sensitiva da porção lateral do antebraço. Agora a gente vai falar sobre o nervo mediano. O nervo mediano, ele tem uma inervação motora e uma inervação sensitiva. Ele é formado por fibras de C5 até T1. Ele vai receber ramos tanto do fascículo lateral quanto do fascículo medial. Recebe ramos dos dois. A sua inervação motora envolve toda a musculatura flexora do compartimento anterior do antebraço, como vocês podem ver aqui nessa figura. Toda a musculatura flexora do antebraço converge nesse epicôndilo medial e é o mediano que vai fazer essa inervação dos flexores do antebraço. Existem exceções que eu coloquei nessa figura, que é o nervo ulnar, depois vocês podem olhar com mais calma. E a inervação sensitiva do nervo mediano, ela é toda essa região que vocês podem ver aqui, a parte lateral da palma, e o primeiro, segundo, terceiro e a metade do quarto dedo, quarto quirodáctilo. Faz a inervação de toda essa parte. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nervo axilar. O nervo axilar, ele vem lá do fascículo posterior, ele recebe fibras de C5 e C6 e passa por trás da cabeça ali do húmero e ele vai fazer a inervação motora do deltoide, como vocês podem ver nessa figura, e do redondo menor. A inervação sensitiva do nervo axilar envolve a pele que recobre o deltoide. O outro nervo que é importante a gente lembrar é o nervo radial. O nervo radial ele é formado por fibras de C5 até T1. Ele é o nervo mais comprido do plexo braquial. A sua inervação motora envolve toda a musculatura do compartimento posterior do braço, como vocês podem ver nessa figura. E a sua inervação sensorial envolve principalmente essa região lateral do braço, mais inferior e lateral do braço. Com relação ao nervo ulnar, ele é o último nervo que a gente vai estar abordando. Ele tem origem de fibras de C8 e T1, lá do fascículo medial. Sua inervação motora envolve os flexores digitais profundos e também o flexor ulnar do carpo, além de estruturas intrínsecas da mão. Já a sua inervação sensitiva envolve a superfície anterior e posterior daquela metade do quarto quirodáctilo e do quinto dedo, associado à palma, a região da palma da mão também. Bom, por hoje é só. Obrigada!